Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Para nós é motivo de alegria estarmos aqui para louvar, engrandecer o nome do Senhor e exaltar o seu nome, porque Deus, Ele é um Deus maravilhoso, é um Deus que fez os céus, a terra. Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Nós não somos produtos do acaso, nós não estamos aqui à toa, mas Deus Ele nos fez com um propósito. O propósito do homem é adorar ao Senhor, louvar. O sábio Salomão diz que o dever do homem é temer a Deus, é adorar o Senhor. Nós não somos produtos de uma evolução, de uma pseudo-evolução, não. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus. E eu li aqui em Romanos, Romanos capítulo 1, verso 16, diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Queridos irmãos, amados ouvintes, esse texto da palavra de Deus, ele foi escrito pelo apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus. E Paulo, com muita propriedade, ele diz: não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus e a salvação para todo aquele que crê. Queridos, nós não podemos nos envergonhar de Jesus Cristo, de dar testemunho do Senhor, porque Evangelho significa boas novas. E qual é a boa nova que o Evangelho nos mostra? É que o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário para nos pagar um alto preço pela nossa salvação. Jesus, Ele morreu, Ele foi crucificado, morte de cruz, mas a Bíblia diz que era maldito todo aquele que era pregado na cruz. E Jesus, Ele foi de maneira substitutiva, Ele foi no meu e no seu lugar, Ele morreu, mas diz a palavra de Deus que Ele ressuscitou ao terceiro dia. A Bíblia diz que todo homem é inesculpável diante de Deus. Diz aqui, capítulo 2, versículo 2: portanto és inexcusável. Nós somos inexcusáveis diante de Deus. O homem, ele não pode se justificar diante de Deus. Quem o justifica é o Senhor. O homem não pode dizer que não pode ser salvo, porque a salvação ela já está disponível a todas as pessoas. Basta que o homem creia, basta que o homem aceite a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, porque a Bíblia diz que Ele, Jesus, Ele é o justo e é justificador daqueles que creem na sua obra redentora. A salvação, ela não está baseada em obras humanas, obras meritórias, não está em religiões, em aquilo que o homem pode fazer, mas a salvação, ela está unicamente e exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. O próprio Cristo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus tem salvação para a sua alma. Aqui em Romanos capítulo 3,
versículo 10 diz assim, que como está escrito, não há um justo sequer. Não existe na terra um homem justo. O único justo que passou por essa terra, que nunca pecou, é o Senhor Jesus Cristo. Ele não tinha pecado, mas Ele levou o meu e o seu pecado na cruz do Calvário. E aqui em Romanos 3:23 diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem tem que ter essa consciência de que ele é um pecador. O homem é um miserável pecador. O homem está perdido. Mas quando o homem crê e recebe a Jesus Cristo como Senhor, como Salvador da sua vida, ele é perdoado, ele é justificado diante de Deus. Só Deus tem o poder para perdoar pecados. Agora observe que o capítulo 5 de Romanos, o versículo 1 que eu li diz assim, sendo pois justificados pela fé, temos a paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Observe, meus queridos, que nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça de Deus. Irmão, o que é graça de Deus? Graça de Deus significa um favor imerecido. Nós não merecíamos a salvação, nós merecíamos a condenação eterna, mas Jesus, ele suportou o peso da cruz do Calvário no nosso lugar. Veja o que diz aqui o versículo de número 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu de maneira substitutiva. Ele foi no meu e no seu lugar, lá na cruz do Calvário. A cruz não era dele, a cruz era nossa, mas ele foi no nosso lugar e suportou a ira de Deus sobre si. A ira de Deus veio ao encontro de Jesus Cristo, porque ele estava carregando todo o pecado da humanidade. Ele suportou o peso do pecado, a ponto dele estar na cruz, diz, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Olha só o sofrimento na cruz do Calvário, e tudo isso ele fez por amor. Deus provou o seu amor para conosco. Agora, o que observe aqui, o que diz em Romanos capítulo 6, versículo de número 23, ele diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A salvação é um presente, a salvação é pela graça, a salvação é uma dádiva de Deus. Deus ele oferece a sua salvação à humanidade. Agora diz aqui o texto, meu querido, que o salário do pecado é a morte. Será triste para aqueles que fazem a opção de viver uma vida de rebelião contra Deus. Aleluia, porque diz aqui o texto que o salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus, a dádiva de Deus é a salvação através de Cristo Jesus. E quando o homem recebe a Cristo como Senhor, como Salvador da sua vida, ele é perdoado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O capítulo 8 de aos Romanos, versículo 1 diz, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Se você ainda não recebeu a Cristo, receba nesta noite
o perdão dos pecados, a salvação e a vida eterna através de Cristo Jesus. Você poderia perguntar: mas irmão, como é que eu faço para receber o perdão dos pecados, a salvação e a vida eterna? Está escrito aqui em Romanos capítulo 10, a partir do versículo 9. Diz aqui o texto, versículo 9: a saber, se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque todo aquele que crê nele não será confundido, porque não há distinção entre o judeu e o grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha que coisa maravilhosa, meu amigo. Se você crê que Jesus morreu na cruz do Calvário, se você crê que Ele ressuscitou, se você crê que Ele é o Filho de Deus, e você confessar com a sua boca, você será salvo. Aleluia! Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que está escrito aqui na palavra de Deus, em São Mateus capítulo de número 10, Mateus capítulo 10, a partir do versículo 32. Olha o que diz a palavra de Deus: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Aleluia! Você está diante da palavra de Deus. Jesus está te dando uma oportunidade de salvação nesta noite. Hoje é noite de salvação. Quem sabe você se encontra com a sua vida aí turbada, abalada, angustiada. Eu quero dizer: receba a Jesus Cristo nessa noite, para você ter a certeza da salvação e da vida eterna. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.